Sim. Tem alguns itens que estão lá com você, Samir, que foram baixados. Que disseram que vão ficar com eles lá sem o saldo. Então tem que identificar o que é para comprar, o que não é para não comprar. Olá, bom dia. Oi. Olá. E aí, quem tirou 10 na prova? Eu tirei 10. Eu não vi as notas ainda. Eu tirei 10. Eu tirei 9. Eu tirei 9. Que bom. Tirei 0. Não, 0 ninguém tirou. Eu só dei uma olhada assim muito básica, rapidamente. E vi que não tivemos faltas. Graças a Deus. Mas as notas no geral foram boas. Não caiu nada que eu não tivesse dado, né? Foi tranquilo, não foi? Eu queria avisar para vocês, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Nós chegamos no quarto bimestre. Graças a Deus. Ai, gente, fico até emocionada de dizer isso. Chegamos ao quarto bimestre. Quer dizer que chegamos na reta final. Somos todos campeões. Peraí, tem um... Qual é a televisão que é? Sport TV? É isso? Somos todos campeões? E não fala um negócio desse aí na televisão. Acho que é. Tô roubando o slogan do outro lá. Essa garrafa eu não posso beber nela no biquinho, não, porque eu babo. A água cai pelo lado. Como é que a pessoa faz uma garrafa que você bebe e a água cai pelo lado? Imagina. Aí, a Geise tem a boca furada. Não, cara, é o bico da garrafa. Primeiro que, olha isso, gente, olha só, quem for estudar designer, quem for estudar desenho industrial, quem for estudar, né, assim, essas coisas de desenvolver produtos, nunca faz um negócio desse, porque a tampa, ó, não vai até o final, tá vendo? Porque ela fica presa, mais burra sou eu que comprei a garrafa, mas tudo bem, eu só vi isso depois. Ó, tá vendo aqui, ó, não vai, né? Aí você não consegue abrir tudo. Aí como você não consegue abrir, quando você põe na boca, o negócio encosta no nariz, ó, e não te permite. Aí fica um buraquinho do lado de cá e a água vaza. Não, não dá, não pode. É sério. Quando eu estava na faculdade de comunicação, o meu pensamento era trabalhar com designer de brinquedos. Eu sempre fui apaixonada por brinquedos. Eu acho brinquedo um negócio, assim, muito bacana, né? Já que a gente está na aula de empreendedorismo, né? O brinquedo, ele não foi feito só para brincar, vocês sabiam? O brinquedo, ele foi... A maioria dos brinquedos, eles servem como teste para outras coisas que virão depois. Por exemplo, esses brinquedos de... como é que chama? Realidade aumentada, né? Esse negócio de ficar caçando Pokémon. Realidade virtual. Isso aí, né? Ficar caçando Pokémon, ficar esses brinquedos de jogo que você se movimenta. Como é que é o nome desse trem? Xbox? É isso? Que você se movimenta na frente assim, ele... Tem muito em casa de festa. Que você fica dançando e ele marca... É tipo que o cinema que você fica e bota um óculos 3D e você que fica passando um negócio, você acha que tá naquele lugar? Também, também. Eu gostava desse.
esses brinquedos já tem hoje em dia cirurgias que são feitas dessa forma, né? O médico ele faz a cirurgia a partir de uma tomografia computadorizada. Ele não abre o corpo do paciente para fazer a cirurgia, né? Você tem uma máquina que está projetando a imagem de forma tomográfica, né? Por um aparelho um tomógrafo, e aí o médico, como se fosse um videogame, ele está operando por robô, por toda a parte de robótica, né? Então, pessoal aí que quiser estudar engenharia eletrônica, engenharia elétrica, robótica, medicina também, né? Cirurgia. Muitas cirurgias hoje em dia já não se abre mais o corpo do paciente para fazer a cirurgia, né? Tudo feito de forma bem menos invasiva, e os brinquedos servem para isso, né? Os brinquedos servem normalmente para testar de maneira segura algumas coisas que mais para frente poderão ser usadas na construção civil, no nosso dia a dia, né? Tem muita coisa interessante. Mas esse desenvolvimento de produtos, né? Isso é um negócio muito legal também. Normalmente é o desenho industrial que faz essas coisas. Existe uma faculdade, que é a Faculdade de Desenho Industrial, aonde esses produtos são desenvolvidos. E não só isso, né? Peças de carro, móveis, apesar que quem faz a parte de móveis é a arquitetura também, né? Mas dependendo da situação, projetar uma coisa que está em muita evidência no momento, né? É você projetar materiais que sejam próprios para acessibilidade, que também é algo muito bacana para os cadeirantes, para as pessoas que têm necessidades especiais, tanto motoras quanto também neurológicas, né? Muito legal. Essa parte da acessibilidade tem que ser muito pensada, né? Até um exemplo que eu estou lembrando agora, tem um jogo aí que as minhas filhas estão jogando. Eu não sei o nome daquele... Os bichinhos que ficam correndo. Que tem o impostor. Como é que é o nome desse negócio aí? Among Us. Among Us. Esse trem aí mesmo. Tem um negócio de acessibilidade para quem é daltônico, né? Eu ouvi elas falando aqui outro dia. Ainda vai vir. Não chegou, mas vai vir. Planejando isso. Mas é muito interessante, né? Você pensar, se você tiver um jogo com cores aonde a pessoa daltônica, por exemplo, ela pode acabar sendo excluída de jogar, né? Porque ela não enxerga as cores. E aí uma forma de inclusão é você colocar esses ícones, né? Para que as pessoas possam identificar. Isso é muito legal. A gente está trabalhando a inclusão, a gente está trabalhando o conceito de acessibilidade também. Pessoas empreendedoras têm esse tipo de pensamento. Falando em pensamento, a gente vai trabalhar nesse quarto bimestre habilidades e competências que estão ligadas ao empreendedorismo, tá? A primeira que a gente vai trabalhar é a questão do pensamento crítico. Muito se ouve falar em pensamento crítico. Mas o que é o pensamento crítico? O que é ter pensamento crítico? Pensamento crítico é bom ou é ruim? O pensamento crítico já nasce com a gente, é uma habilidade que nasce com a gente,
ou é uma competência que a gente pode aprender? Né? Será que eu sou uma pessoa que tenho muito potencial para ter um pensamento crítico, mas preciso, de repente, lapidar a minha forma de pensar? Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar. O texto que eu separei é um texto um pouquinho longo, mas, assim, é legal de falar, né? E nesse momento, eu queria duas coisas que eu preciso pedir para vocês. Primeiro, se você identificar determinadas características em algum coleguinha, guarda para você. Se você quiser fazer alguma reflexão, seja subjetivo, tá? Ou seja, não aponte o dedo para ninguém, porque o texto ele é fadado a tretas e polêmicas, tá bom? Então, não aponte o dedo para o coleguinha, né? E faça uma autorreflexão sobre as coisas que a gente vai colocar aqui, tá? Para a gente não ter probleminhas, tudo bem? Estamos todos combinados? Então, vamos lá. Essa primeira imagem que eu coloquei aqui, dessa pessoa com uma pecinha, né, de um quebra-cabeças na mão, e ela está olhando para essa peça. Aí a gente pode dar uma viajada bem doida, né, e perceber assim, essa é a peça que falta para terminar o quebra-cabeças. Essa é a peça que não se encaixa. Essa é aquela peça que às vezes vem a mais no quebra-cabeças e você não faz sentido. Você termina de montar e sobra peça? Como assim? E essa pode ser também aquela peça coringa. Ela é igual a alguma outra que pode ser encaixada em qualquer lugar ou em qualquer situação, dependendo do momento adequado. Vamos lá. O pensamento crítico é uma habilidade fundamental na formação de cidadãos mais conscientes, oferecendo suporte para a tomada de decisões equilibradas e assertivas. Então, pensamento, e aí eu gosto de ir lá na filosofia, vários filósofos, tanto os mais antigos quanto os mais modernos, né? Nós temos filósofos bem modernos, como, por exemplo, o professor Mário Sérgio Cortella, que fala muito bem. Eles dizem que o pensamento é algo libertador. E o pensamento é algo que não pode ser aprisionado. Então, pensar é liberdade. Mas, ao mesmo tempo, pensar pode ser uma prisão. Dependendo da forma como você organiza o seu pensamento. Tudo bem até aí? Tudo bem? Viajei muito? Eu estou até falando mais devagar, que é para poder as palavras irem chegando com calma em vocês. Tudo bem até aí? Muitas vezes, para tomar decisões equilibradas e assertivas, a gente tem que parar, pensar, organizar esse pensamento e fazer como se fosse uma espécie de um checklist mesmo, aonde você vai colocando tudo
tudo que está passando na sua cabeça e você vai organizando com prioridades, com urgências, com emergências ou coisas que você simplesmente tem que se libertar. Para que eu vou ficar pensando nisso agora? Tá? Todo mundo pensa e todo mundo pensa o tempo todo. E hoje, nos dias que a gente vem passando, principalmente agora nesse período de pandemia, algumas pessoas estão muito cansadas em estar com a cabeça o tempo todo cheia de pensamentos. Tudo bem? E aí, o que a gente faz nesse momento? Isso é uma coisa que a gente vai falar mais na frente. Eu pensaria em dormir, professora. Dormir ajuda muito. Dormir ajuda muito. Só que tem uma questão no dormir. Quando a gente dorme, a gente aciona o nosso subconsciente. Então, algumas vezes, se a gente dorme preocupado com alguma coisa, ou mesmo que não seja uma preocupação, mas um pensamento que está agitando a nossa cabeça e gera ansiedade, e a ansiedade, ela tanto pode ser por uma coisa boa, quanto ela pode ser por uma coisa ruim. Pode tanto ser porque você está esperando chegar um livro novo que alguém te deu de presente, que você teve a possibilidade de comprar, e você está ansioso à espera daquele livro, quanto pode ser também à espera do boleto do cartão de crédito, que você sabe que vai vir meio puxado no final do mês, né? Então, tanto tem a ansiedade boa, quanto tem a ansiedade ruim. Dos dois lados, você tem expectativas, né? E essas expectativas, elas podem te causar frustração se você não concretizar um determinado objetivo. Por exemplo, no caso do livro, você está na expectativa do livro chegar. Aí, quando o livro chega, ele vem com um defeito de impressão e algumas páginas do livro estão cortadas. Chegou o livro? Chegou. Mas você acabou ficando frustrado porque o livro chegou com defeito. Então, você criou uma expectativa em cima de uma determinada coisa e se frustrou. Chegou o boleto do cartão de crédito. Aí eu olho assim, nossa, não é tudo isso quanto eu estava imaginando. Por quê? Porque quando eu comprei determinada coisa, o cartão já tinha fechado. Você criou uma expectativa e, de certa forma, você foi atendido, né? Porque não foi tão ruim quanto você esperava, e lição aprendida. No mês que vem, você não vai enfiar o pé na jaca, ou melhor, o cartão de crédito na jaca, né? Você vai se controlar. Aí a gente está falando lá da educação financeira. Mas, voltando à questão do dormir, que o Ivan falou, quando a gente dorme, a gente descansa, né? Na maioria das vezes. Quando a gente dorme, a gente descansa. E descansar é também uma forma de ajudar o cérebro a organizar o pensamento. Mas tem uma outra forma de descansar que não é dormindo. Alguém sabe me dizer? É Se concentrando em meditando? alguma coisa? Alguém falou. Lorena falou o quê? Se concentrando em alguma coisa?
concentrar, mas alguém falou uma outra palavra, que eu estou numa outra tela. Meditação? Meditação, exatamente. E a meditação, ela não está diretamente ligada a uma religião, não, tá? A meditação é um processo. E existem várias formas de meditar que podem ser, inclusive, orientadas por alguma concepção religiosa. Budismo, hinduísmo. Dentro do cristianismo, a gente tem algumas práticas de meditação, como, por exemplo, a leitura orante da Bíblia, é uma forma de meditação dentro da prática da Igreja Católica, do cristianismo no geral, né? Algumas igrejas evangélicas, por exemplo, que têm uma prática de subir ao monte, né? Algumas igrejas têm a prática de subir ao monte, que é fazer uma espécie de um retiro, aonde você vai fazer um processo de meditação para oxigenar a tua fé, fazer uma limpeza na sua fé, uma prática espiritual. Então, assim, a meditação também ajuda, tá? Por que eu falei sobre essas coisas? Porque alguém que precisa, quer, deseja trabalhar o pensamento crítico, ela precisa aprender a frear a velocidade do pensamento dela. Porque existe uma outra característica que é a impulsividade. Pensamento crítico e impulsividade não combinam. Um pode até trabalhar com o outro, se você já está muito bem treinado. Mas, normalmente, quando a gente abre a boca de forma impulsiva, a gente fala uma besteira. Né? Então, impulsividade e pensamento crítico não combinam. Né? Vou dar um exemplo. Um piloto de Fórmula 1, ele pode ser um excelente piloto lá na pista, lá em Interlagos, lá em Mônaco. Ele pode ser um excelente piloto, mas isso não garante que ele seja um excelente motorista para dirigir no trânsito de São Paulo ou do Rio de Janeiro, por exemplo. Porque dirigir no trânsito requer habilidades que são muito diferentes daquelas que necessitam um piloto de Fórmula 1. Então, é algo que precisa também ser dosado, tá? Vamos avançar mais um pouquinho. Por tais características, ele se torna cada dia mais desejável, especialmente na esfera profissional. É na esfera profissional, mas é na esfera pessoal também. Porque não adianta você ser um profissional excelente e ser uma péssima pessoa. Para mim, isso é hipocrisia. Quem é bom profissional tem que ser bom em casa, tem que ser bom na igreja, tem que ser bom no futebol, tem que ser bom na praia, e não tem isso, né? Ele pode... O que adianta ter um pensamento crítico, apurado no trabalho, mas chegar dentro de casa e desrespeitar as pessoas que convivem com ela, né? Não adianta. Então, quando eu digo em pensamento crítico, por isso que eu falei, é inerente aos empreendedores? Sim. Mas, como eu repito sempre, empreender é para a vida. É para a vida profissional, é para a vida social, para a saúde, por todas as áreas da nossa existência, tá? Indivíduos que desenvolvem o pensamento crítico se tornam mais sábios, ganham autonomia e agregam benefícios para a sua atividade, assim como aos colegas, departamento ou empresa. E aí a gente pode dizer aos colegas, a família, a sua casa, os familiares que estão mais perto e aqueles que estão mais longe de você, aos vizinhos, né?
É só ir trocando as palavras de acordo com o local ou a situação onde você se encontra. Ok? Tudo bem até aí? Sim? O mesmo raciocínio vale para empreendedores que aumentam sua capacidade de avaliar e se posicionar diante de diferentes situações. Mas como pensar de forma crítica no dia a dia, sem ficar limitado à esfera teórica? Ou seja, como a gente leva para a prática esse mimimi todo? Lembra do conceito de resiliência, que a gente acabou de trabalhar. Para você ter um pensamento crítico, você vai precisar dominar esse conceito de resiliência. Principalmente para quê? Para começar a controlar a impulsividade. Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu? Tá? Quem está com a câmera aberta, eu vejo a cabecinha fazer assim, mas tem um pessoal que não está com a câmera aberta, bota aí um coraçãozinho, bota um emojizinho, só para eu saber que vocês estão aqui comigo. Isso, obrigada, Mônica. Gabriel também. Professora, eu não sei nem como é que eu sei. Não sei nem o que é resiliência, professora. Pra ter noção. Nas aulas anteriores, tem 2 textos que falam sobre o conceito de resiliência. Se você não lembra, saber você sabe, Ivan, tenho certeza disso. Mas se você não lembra do conceito, dá uma lidinha nos textos anteriores. Estão lá Não sei nas nem aulas. como é que eu fiz a sua prova, professora. Porque eu tinha esquecido no meio da prova. Não sei nem como é que eu tirei 10. É porque você está apurando seu pensamento crítico. Vamos lá. Pensamento crítico é uma avaliação voluntária diante de um fato, comentário, experiência ou conteúdo, que usa argumentos para determinar uma resposta diante deste estímulo. Ou seja, é uma avaliação voluntária, é uma situação que acontece dentro da sua cabeça. Algumas vezes a gente externa esse nosso pensamento. A gente fica ruborizado, né, avermelhado. Se você viu alguma situação que é meio esquisita e você ficou com vergonha, você pode ficar com o rosto meio avermelhado. Se você viu alguma situação que você condena, né, você pode ficar com uma cara de raiva. Se você viu alguma situação que te assustou, por exemplo, muito provavelmente quem olhar para você vai perceber que você está assustado. Então, algumas vezes, a gente não precisa falar com a boca, com a nossa voz, aquilo que a gente está pensando, mas a gente pode externar, né, esse pensamento de acordo com algumas expressões do nosso corpo, né? Eu não sei se vocês já viram aquele filme O Diabo Veste Prada. Não? É bom, vejam, tá? É um filme mais antigo, mas eu não vou saber falar o nome dessa moça. É com a Meryl Streep e tem a outra que é mais conhecida. Isso, ela mesma, o Diário de Princesa, não é? Diário da Princesa, o Diário de uma Princesa. Diário de uma Princesa. Ô, garota, não se mete na minha aula, não. É mole. A garota tá sentada no corredor, fazendo trabalho da faculdade, se metendo na minha aula. Falta de gosto. Enfim, vejam esse filme, tá? O que eu falei agora? Pô, qual é o nome do filme mesmo? O Diabo Veste Prada. Tem uma parte do filme que a Miranda, que é a coadjuvante do filme,
ela vai ver uma apresentação de um estilista. E aí, não vou dar muito spoiler, mas o assistente dela fala assim, mas como é que a gente vai saber se a Miranda gostou ou não dos vestidos lá do que o cara tá expondo? Aí o estilista, o assistente dela fala assim, se ela torcer a boca para um lado, é porque ela gostou. Se ela torcer a boca para o outro, é porque ela acha que alguma coisa tem que mudar. Mas se ela baixar a cabeça e olhar para baixo, é porque ela odiou o modelo. E aí começam as modelos entrando com os vestidos, né, lá no salão, e aí ela olha, aí ela faz exatamente os movimentos. Ela olha para baixo, ela torce a boca para um lado, torce a boca para o outro, e de repente ela olha para baixo assim, com uma cara de desdenho, né? Então todo mundo já sabe qual é o pensamento que ela está tendo naquele momento, né? Então eu vou marcar aqui, a gente continua na próxima aula, vou fazer a chamada, mas quem tiver a possibilidade, veja, tá? O Diabo Veste Prada. Não tem nada demais, é um filme bem tranquilo de ver. Hoje são 23. Ajuda aí pra gente fazer a chamada bem rapidinho, tá? Anne não está. Arthur Lemos, aqui. Daniel. Arthur Teixeira, não. Carla Maiara, não. Daniel está aqui. Davi. Eduardo. Oi. Alô? Está aqui. Gabriel Barbosa, também. Gabriel Ferreira, não. Gabriela. Está aqui. Gabriela Cruz. Qual das duas está? Gabriela Cardoso ou Cruz? Cardoso. Giovana Brum. Giovana Moura, não. Henrique, aqui. Ivan também. João Ricardo, não. João Vitor. Não vejo. Júlia também não. Juliana está aqui. Júlia não. Caio não. Lidiane está aqui. Lívia não. Lorena está aqui. Marcela também. Marcos Paulo não. Maria Clara Gama está aqui. Maria Clara Rufino não. Maria Eduarda. Maria Luísa. Matheus está aí? Não, né? Máxima está aqui. Miguel. Aqui. Mônica. Pedro. Pietra. Aqui. Rian está aí? Vitória. Cadê a Vitória? Senti falta de Vitória hoje. Yasmin tá aqui. Ok, gente, até daqui a pouco, tá bom? Já voltamos. Vamos beber água.